no ar mais um episódio do De Cara com Envelhecimento, seu podcast semanal sobre envelhecimento humano. Eu sou o jornalista Felipe Laudi e te convido a continuar com a gente nessa jornada com o nosso time de especialistas, a psicóloga Samantha Cittart. Oi, Sá, novamente. Oi, estamos aqui para mais um episódio de Cara. Newton Terra, nosso médico geriatra, bem-vindo, querido. Muito obrigado, Samantha, Felipe. Mais um tema da maior importância para nossa audiência. Pois é. Tema de hoje é tabagismo. E para a gente poder ampliar esse assunto, a gente recebe hoje a presença da pneumologista e coordenadora do grupo de apoio contra tabagismo do Hospital Ernesto Dornelles, de Porto Alegre, a Juliana Fernandes. Juliana, bem-vinda. Olá, Felipe, Samantha, Newton, obrigada pelo convite, espero que a gente possa ter uma conversa bem produtiva hoje. Vamos conversar, porque para quem está nos ouvindo aí pelo Spotify, nos vendo pelo YouTube, tem que conhecer esse grupo, que olha só, eu vou já dar o spoiler aí, porque desde 2008, o grupo, através de uma equipe multidisciplinar, formada por psicóloga, pneumologista, assistente social, fisioterapeuta e nutricionista, tem o objetivo de auxiliar fumantes que desejam interromper o seu hábito tabagista. Juliana, primeiro de tudo, a gente sabe que o cigarro ele pode gerar vício, mas por que é tão difícil parar de fumar? Pois então, o tabagismo ele é uma droga lícita, que a gente chama, de fácil acesso, né? E isso trouxe, assim, no início das gerações que fumavam mais, uma grande facilidade. Ele foi muito adorado e idolatrado por referências, tanto da mídia quanto do esporte, né? Antigamente a gente tinha propaganda de esporte com pessoas associadas ao cigarro. E isso foi fazendo com que as pessoas experimentassem, né? Então, não deixa de ser subliminarmente uma referência comportamental. As pessoas, por uma questão de aceitação, por uma questão de, às vezes, adolescentes, por exemplo, que estão mais ou menos se identificando nos grupos, acabam se expondo a essa substância e aí vem a dependência química, né? Que é o que dificulta tanto hoje o fumante que está exposto há muito tempo ao tabaco se desligar dele. Pois é, a gente está falando de grupo, Samantha. Uhum. Olha, eu fico pensando, será que é mais fácil a gente tentar conseguir parar de fumar em grupo do que sozinho? São várias questões, mas isso aí eu vou ter que repassar a pergunta para a Juliana. Mas, colocando as minhas considerações, o ambiente é muito importante, porque se você anda numa rodinha de amigos fumantes, com certeza você vai ser, se tem 3 amigos fumantes, com certeza você vai ser a 4ª, né? Então, eu falo da importância de novo hábito requer novos ambientes também, né? Então, quer parar de fumar? Vai ter que deixar de sair com aquela turminha ou deixar... E é por um período, né? E tá tudo bem, são novas adaptações, né? Mas o poder do grupo, né? Quando eu vejo, assim, eu queria saber como é o funcionamento, né? Porque, às vezes, assim, num grupo, a gente, sabe, são todos ali que estão realmente com a motivação, porque eu acho que a motivação para parar de fumar que é o mais importante, né? Sem dúvida, assim, a gente tem um pilar que envolve motivação, né, o tratamento da dependência química na verdade, a estrutura toda que a gente consegue apoiar esse fumante. Então, o trabalho em grupo, tanto dos profissionais que vão trabalhar em todas as facetas que dificultam o indivíduo a parar de fumar, ele torna o sucesso mais garantido, né? Uhum. Hoje, se a gente for olhar na literatura, assim, 90% das pessoas que fumam querem parar de fumar. Uhum. Porém, tentando sozinhas, sem nenhum tipo de apoio, apenas 3% consegue, né? Então, aquele fumante que todo mundo conhece, eu tenho um familiar, um vizinho que foi parar de fumar e jogou a carteira fora e disse que não ia mais fumar. E aí, eu tento fazer dessa forma e não consigo. Então, as pessoas que tentam, esse fumante representa 3%. Uhum. Né? Então, não é a maioria. Então, quem não consegue
ter esse ato de decidir, hoje eu não fumo mais e jogo a carteira fora, não se sinta frustrado, porque você não é a maioria, né? Então, o trabalho em grupo traz essas questões. Então, se a pessoa fuma, qual é a causa raiz da manutenção do cigarro? Então, a gente tem que tratar a dependência química, identificar, e daí vem a parte médica. Qual é o nível de dependência? Existem questionários que a gente faz, até testes, né? A gente pode fazer um teste na urina para ver a liberação de nicotina. A gente tem um monoxímetro que tu pode soprar no aparelho e ver a quantidade de monóxido de carbono que tu está exalando. Então, tudo isso vai dando a questão química. E a questão comportamental, ela é fundamental, como tu comentou, né, Samantha? Porque a pessoa está muito interligada na sua vida. Então, parar de fumar é uma mudança de rotina que precisa ser construída. E tu tendo outras pessoas junto no mesmo barco, digamos assim, fazendo trocas, isso traz, enriquece e fortalece essa atitude. Então, esse trabalho em grupo, tanto do profissional, a nossa psicóloga, a nutricionista que apoia, porque as pessoas às vezes ganham peso, ficam com medo, principalmente as mulheres, né? E a assistente social que faz todo o acolhimento, né? O apoio inicial. E a fisioterapeuta que estimula a atividade física. Porque isso ajuda muito nesse processo. Que bacana ter essa rede, porque muitas vezes, muitas pessoas tentam parar e aí daqui a pouco conseguem uma semana e voltam a fumar. Ter esse aparato todo, a gente já volta a falar sobre o grupo, porque a OMS diz, né, Terra, que o tabagismo é uma doença considerada uma pandemia já, que pode levar à morte, e a gente tem números altos de óbitos aqui no Brasil já. Ok, eu já sei, não sei, depois a Juliana pode confirmar, mas que morrem 200 mil brasileiros por ano em função do tabagismo. Ou seja, 23 brasileiros morrem por hora em função desse hábito. É uma situação, quando a gente faz a anamnese, a entrevista com o paciente, que a gente pergunta de hábitos, e aparece álcool, fumo e outras drogas, quando o paciente diz que é fumante, eu começo a sofrer junto. Porque eu sei o quão difícil é. Claro, qualquer médico vai dizer que tem que suspender o fumo. Não conheço um médico no mundo que vai dizer que aquela quantidade de cigarro não é malévola. Não tem. Assim como o álcool, né? Dose moderada. Isso não existe para o fumo. Não existe uma dose. Tem que parar e tem que parar. Eu sofro junto com o paciente porque eu sei da dificuldade que tem. E aí, quando eu penso no número de doenças que estão atrás do tabagismo e que causam esse número absurdo de mortes por ano, é que eu encaminho para esses grupos. Lá no hospital onde eu trabalhava, tinha um grupo de apoio, uma equipe multidisciplinar, que trabalhava de maneira interdisciplinar, e aí o sucesso era maior. E o que eu fazia, Juliana, sabendo que é dificílimo, eu não sei se no ranking ela só perde para a heroína e para a cocaína. Eu acho que independência química, a heroína em primeiro lugar no ranking, depois vem a cocaína e depois vem a nicotina. Quão difícil é, vamos dizer assim, a incapacidade de ajudá-lo. E como a Juliana disse, é difícil numa conversa, e o paciente sabe. Qualquer pessoa hoje que tem um radinho de pilha sabe os malefícios. Está escrito na carteira, mas como é difícil, ele sabe que está sujeito àquilo e continua fumando. Quer dizer, que dificuldade. Teve uma época que, além do encaminhamento para os grupos, onde tinham pneumologistas, psicólogos, psiquiatras, enfim, uma equipe multiprofissional, eu tinha por hábito, e tão angustiado que eu ficava, quando eu tinha tempo, eu telefonava para a casa do paciente, porque aquele período de abstinência é um período assim, difícil. Suspensão do fumo, abstinência, tem vários sintomas. Eu ligava para a casa do paciente e dizia: eu estou à sua disposição. Eu sei o que é difícil. Não é porque é força de vontade. Não é assim, é uma dependência química. É que a gente não pode minimizar esses sentimentos, o número de mortes, né? A associação de doenças que estão atrás do tabagismo me angustiam, porque é uma coisa evitável, são mortes evitáveis com a suspensão do fumo. Então, nós, médicos, que ficamos preocupados em promover um envelhecimento saudável, imagina se a pessoa vai fumar, que tipo de envelhecimento ela vai ter, quantas doenças. É uma situação que me angustia e a minha colaboração
Eu teve uma época que eu até me atrevi a medicar, né, Juliana, assim, mas junto com a equipe, né? Não, vamos usar a meraneclina, vamos usar, vamos usar a bupropiona, vamos usar. Mas eu telefonava para o paciente. Deixa eu fazer um Ajudava. Contraponto aqui, Sim. Terra. Contraponto. Diga. Não, a pessoa, os idosos que chegam, falam assim, eu fumei a vida inteira. Agora, que me resta de tempo, me deixa fumar. Como que é isso, né? Sempre é tempo de parar, porque a gente está falando assim, a gente tem... o público aqui é diverso, né? Mas quando a gente fala do envelhecer, vamos pegar 60 mais, 50 mais, esse público já... 60 mais, vamos pegar, desculpa. Já está assim, fumei a vida inteira, vou parar para quê? Né? Pois então. Esse motivo do porquê parar foi o que essa situação de o porquê parar foi o que motivou a minha dedicação para esse assunto, né? Eu sou a pneumologista que lidero isso na minha equipe lá e na instituição sempre abracei essa causa, porque eu nasci e fui criada num ambiente de tabagismo. Minha mãe fumou a vida inteira, né? E eu tinha bastante problema respiratório na infância, etc, né? Por isso que eu sou pneumologista hoje. E aí, então eu fui muito exposta a isso. Tanto que a minha irmã, eu tenho só uma irmã, ela é fumante em abstinência, agora, nesse momento. E a minha mãe sempre dizia isso. Se eu morrer, não tem problema. Eu gosto de fumar e eu vou continuar fumando, né? E eu pensava assim, pois é, e via isso nos meus pacientes, né? A gente parece que minimiza quando a gente acredita que vai ter a morte da novela, que a gente vai dormir e não vai acordar, né? Só que não é bem assim. Então, muitas vezes, o sofrimento agregado a essa questão de fumar e as doenças que vão se instalando é o que faz toda a motivação das pessoas. Então, a minha mãe, por exemplo, dizia essa frase, e ela, aos 59 anos, ela teve uma parada cardíaca pelo cigarro. E ela ficou viva por 14 anos, em estado vegetativo, porque ela não morreu. Então, às vezes, o cigarro não mata, mas maltrata. E maltrata muito este fim de vida que muitas doenças provocam e as incapacidades que elas provocam. Câncer, por exemplo, que é uma palavra assim muito assustadora. Bom, a doença mais grave que o cigarro pode provocar é o câncer. Eu já estou com câncer. Eu já sei que o meu câncer é metastático, que eu não vou me curar, que eu estou num processo de quimioterapia, que eu só vou ter um tempo de vida. Então, já que eu vou ter pouco tempo de vida, então vou fumar nesse pouco tempo. Mas a gente sabe que quem, por exemplo, tem câncer e fuma, falece mais rápido, porque complica mais rápido, faz mais pneumonia, complica mais os tratamentos. Então, sempre é tempo, porque sempre a gente pode ter um ganho, mesmo que pequenininho, né? Quanto que vale um mês de vida para alguém? Isso não tem preço, não tem uma régua para a gente medir, não tem uma calculadora, né? Mas a vida, ela tem que ser olhada assim como é o objetivo aqui da nossa conversa, com qualidade, o envelhecimento com qualidade. Então, não basta viver, mas tem que se viver bem. E é isso que o cigarro poda das pessoas, com o tempo acumulado e carga tabágica acumulada. Então, bem de encontro que o Terra falou, né? E fica aí a dica para os jovens, né? Porque hoje eu vejo essa onda do cigarro eletrônico que fala assim... Agora já vape. Isso. Agora já está mais desmistificado, né? Falando que realmente faz mal, né? Queima, enfim. Eu queria te ouvir com relação a isso também, né? Desse começo desse jovem, porque o cigarro acaba tendo essa função, né? Uma de socialização, a outra de a pessoa tá com vergonha, né? O adolescente. O encorajador. Daí, fuma um cigarro, parece... Se sente empoderado. Não posso falar do homem Marlboro, né? Posso falar... Porque antigamente a gente tinha aí, né? Toda essa mídia que tu falaste, né? Então, o homem viril era aquele homem de Marlboro. Como nas novelas tinha, né? Tomar uísque era chique, era... Nos desenhos tinha. Esses dias eu fui assistir uma versão antiga de um desenho com meu filho menor e tinha um personagem fumando.
do desenho. Nos desenhos tinha cigarro. As pessoas, eu me lembro na minha infância eu me de ver lembro desenho. também, e as pessoas se identificavam com seus artistas, com seus ídolos, e as propagandas mais bonitas que eu assisti na minha vida eram de marcas de cigarro, lindíssimas. Então, assim, as pessoas, além de se identificarem, terem como referência que fumavam, por exemplo, o cowboy fumante, que nem a história, que ironicamente morreu de câncer de pulmão, não é? O homem da propaganda. As pessoas viam nos artistas e ali aquilo motivava na pré-adolescência, na adolescência, e porque era bonito. Era né? bonito. E eu tinha carros de luxo, eu viajava, eu praticava esportes radicais. Isso. A Hollywood era campeã, né? Não, ela tinha esportes, assim, era do esqui, a navegação, né? A vela. Difícil resistir. E as piteiras, porque era bonito, né? Eu lembro da minha avó, das minhas tias, assim, com aquelas piteiras, né? Elegante, né? E podia fumar até no avião. Sim. Olha que maluquice a gente pensa hoje, né? Só um segundinho, a Juliana referiu um caso familiar da mãe. Eu digo como é difícil, pega todas as classes sociais, né? A dependência, por isso que eu digo, eu sofro junto. Se aquilo te motivou a ser pneumologista e hoje liderar essa equipe, eu também como médico, tentando ajudar o meu semelhante, que dificuldade, que facilidade que eu tenho de tratar uma pressão alta, que facilidade que eu tenho de tratar um diabetes, que facilidade que eu tenho de tratar uma dislipidemia e que dificuldade que eu tenho de fazer com que esse paciente que fuma às vezes desde os 20 anos, tem 40 anos de fumo, como é que eu vou fazer? Meu ex-sogro, Juliana, pessoa brilhante, um advogado brilhante, foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Câncer de laringe. Fumo. Até fala um pouquinho mais alto que a técnica. Desculpe. Então, assim, estava contando que o meu ex-sogro, que era ex-ministro do Supremo Tribunal, pessoa brilhante, imagina, com conhecimento maravilhoso, com nível de escolaridade altíssimo, câncer de laringe pelo fumo. Vai para a França, no melhor tratamento de oncologia de Paris. Fazia radioterapia e para o quarto fazer o quê? Fumar. Durante o tratamento. Que coisa difícil para uma pessoa diferenciadíssima. Então, assim... Racionalmente, ele sabia que estava fazendo algo errado. Todos que sabem. Todo fumante sabe que faz mal. O problema é como é que eu faço para parar. Aí que nós entramos. Aí que entra a equipe da Juliana. Aí que entra a psicóloga. Que entra o clínico. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa para me envelhecer melhor? E essa história assim, já está no fim da vida, está com câncer metastático. O que ele tem pela frente? Pô, agora pode. Não pode. Porque, de repente, eu fumando, eu tenho um AVC. Então, além do câncer, eu ainda fico com uma sequela, AVCzado na cama, imobilizado, ou tenho um infarto agudo, que tem que colocar uma... Para quê? Tem que suspender. É complicado ter, mas hoje, felizmente, nós temos essas equipes à disposição, coisa que no passado não tínhamos. Não tinha. Falta de ar muitas pessoas, a minha avó faleceu de efizema pulmonar e eu pude acompanhá-la muitas vezes com crise de falta de ar. Era angustiante ver o quanto ela não conseguia, noites que a gente não dormia para ajudá-la. Foi muito triste, assim. A vó Marta, há 20 anos já, partiu. Juliana, o que foi trazido aqui pela Samantha e pelo Terra? Questão dos adolescentes. A gente costuma ouvir muito os avós falarem, né? Eu fumo desde os 12 anos, uma vida inteira. É comum a gente ver mesmo mais o cigarro entrando na vida na adolescência. Ou a gente pode ver casos em que os idosos começam a fumar já mais para a maturidade? Olha, não me lembro de ter assim, vivenciado um caso. Eu faço isso há quase 25 anos, né? Tenho 24 anos de profissão, então trabalho com tabagismo pelo menos há uns 20, né? E não me lembro de ver alguém que começou a fumar nos 60 a mais, né? Todo mundo começa a fumar bem antes. Depende muito da geração, Felipe. Então, assim, a geração que hoje está com 60 a mais, a maioria começou na adolescência e alguns, principalmente os que moram no interior, começaram até antes. Tipo, 10, 12, eu já vi 7 anos de idade. Nossa. Porque, principalmente quem trabalhava na agricultura, que estava ali, aprendeu a fumar acendendo o cigarro do pai, da mãe, da avó, né? Aquele cigarro de palha e que, já vou reforçar, né? Não tem cigarro bom, como o Terra comentou. Do cigarro de palha ao vape, todos fazem algum tipo de mal à saúde. Então, o cigarro
feito de palha, que foi lá o fumo picado e secou na minha garagem lá, na minha fazenda, ele não é melhor do que o cigarro comprado normal. Às vezes ele é até pior, porque ele é mais concentrado. Para vocês terem uma ideia, um cigarro de palha equivale a 7 cigarros de filtro, né? Porque ele não queima sozinho, ele queima só com a tragada do indivíduo. Então ele dura mais, ele se apaga sozinho. E né? o vape, que tem essas essências de melancia, chiclete... Foi feito exatamente para viciar. Exatamente. Então, assim, como dos anos 2000 para cá surgiu muita política pública para limitar os espaços, as pessoas começaram a ficar constrangidas, não poder fumar em público e nos ambientes coletivos, porque isso foi sendo regulamentado aqui no Brasil, até que é um dos avanços. O Brasil é exemplo para o resto do mundo nesse quesito de legislação, de regulação de espaços para permitidos a fumar. Então, todos aqueles lugares que se podia fumar, hoje em dia, a gente praticamente não existe. Então, as pessoas foram pressionadas pelo constrangimento. Isso foi fazendo que, comportamentalmente, cigarro não fosse ser tão cool, assim, tão bom, né? E aí isso foi afastando as gerações jovens. E aí o que a indústria achou? Nós vamos ter que achar uma outra estratégia. E aí foi se criando o cigarro eletrônico, que ele foi se adaptando e se modificando até ter esse modelo hoje dos flavolizados, que tem esses sabores e que não tem cheiro. Então, né, as pessoas não queriam fumar porque ficavam com cheiro, porque todo mundo reclamava. E o vape começou a ser uma solução, digamos, para isso. Só que ele adoece até mais rapidamente. Porque as substâncias que estão ali, aqui no Brasil não tem regulamentação nenhuma, a gente não sabe o que está ali dentro daquele líquido, né, que é um líquido oleoso, e ele causa o que a gente chama de pneumonite química. Eu já tive um paciente de 34 anos que ficou em ventilação mecânica, entubado na UTI, porque ele usou uma carga de vape muito grande num período curto e ele fez uma pneumonia. Nos Estados Unidos já tem pessoas entre 20 e 30 anos em fila de transplante pulmonar, porque destruíram o pulmão pelo vape. Né? Então, o vape me assusta muito, porque ele pega uma população que não está enxergando este problema, que é o jovem adolescente. Nenhum jovem adolescente vai se atrair tanto pelo Marlboro, pelo Free. E pode ser que daqui a pouco esse adolescente não consiga chegar nem na velhice, porque pode se comprometer antes. Exatamente. Exatamente. O cigarro levava mais tempo para o adoecimento. Em média, no mínimo 10 anos para ter algum tipo de sintoma. E o vape, basta um ano fumando numa carga enorme, que ele pode provocar uma doença muito grave. Além das doenças respiratórias, que tu comentasse, uma coisa que me chamou muito a atenção, no maior aumento das doenças cardiovasculares, principalmente de infarto, ou de doenças respiratórias que tu já citasse, que eu não lia no cigarro de papel, morte súbita. Esse está entubado. Morte súbita eu não tinha, que era um dos malefícios do cigarro eletrônico, que eu acho que tentaram usar como alternativa, uma opção que não teve efeito, pelo contrário, mais danoso quanto. Mas morte súbita eu não lia no fumo. Via as doenças associadas que estavam relacionadas com o fator de risco para tais doenças. Enfim, agora, do cigarro eletrônico, disso que a Juliana já comentou, de doenças respiratórias, de destruição do pulmão, morte súbita. Poxa, quem está nos assistindo, né? Eu sempre digo, fumar é suicídio. Façam qualquer outra opção na vida, mas não fume. Mas agora contraponto. Contraponto. Eu acho suicídio isso. E agora o cigarro eletrônico, que veio como opção, que imagina que não teve impacto positivo nenhum na suspensão. Para os jovens, né? Morte súbita. E essa história do maior vício que tu me disseste, eu sempre fiquei em dúvida do porquê que as pessoas mais jovens, eu fui tentar ler algumas pesquisas, e aí os pesquisadores, não sei se tu vai concordar, os cientistas ainda não sabem o porquê que o jovem tem mais facilidade, não só para o tabaco, mas para outras drogas em relação ao adulto. E aí tem toda uma explicação de córtex pré-frontal, da área do cérebro que é responsável pelos estímulos. Isso, área da recompensa, né? Exatamente. Então, tu tá ali muito virgem de recompensas. Exatamente. E tu começa com aqueles estímulos. Exatamente, que funcionaria através de recompensa. Os receptores. E aí,
o impacto no jovem seria muito maior. É como se o cérebro tivesse É uma hipótese virgem. válida? É uma hipótese que está é, sendo estudada para justificar. Exatamente. O cérebro está virgem de estímulos, né? Que recompensa. Porque, assim, ele equivale a coisas que dão muita recompensa, né? E aí, é na mesma via do cérebro onde a gente tem a recompensa, às vezes, por que se tem na comida, que se tem no sexo, que se tem em situações de muita felicidade. Então, ele vai criando esses receptores ali e o cérebro se acostuma a buscar a recompensa. É a forma mais primitiva do indivíduo vivo a sobreviver. Isso a gente recompensa tá falando, é a manutenção da vida. A gente está falando isso, né, do jovem, mas eu quero frisar para o nosso público aqui, 60 a mais. A gente já está no avançar do horário, mas eu quero deixar frisado que o cigarro não precisa ser a tua companhia, porque o que a gente vê, o que eu tenho de experiência com o público 60 a mais, as pessoas acabam se isolando, né? Soube de pessoas que voltaram a fumar por conta da pandemia, que devia ser o contrário, né? Exatamente. Mas por ter ficado sozinhos em casa, tá? O cigarro, ele vem com aquela... comportamental, mas suprindo uma necessidade da pessoa do sozinho. Isso. Então, ele vem como um recurso de companhia. Então, eu quero deixar aí uma dica. Vamos buscar outro tipo de companhia, né, Juliana? O que você tem Com aí certeza. É por isso que o grupo multidisciplinar entra com toda a força, Uhum. né? Eu te diria, assim, que quando a gente tem atividades até, assim, grupos que são exclusivamente... Porque nosso grupo é misto, né? O Hospital Nacional é um hospital que atende muito esse público, né? 60 a mais. Mas, eventualmente, os grupos são mistos. Tem pessoas da faixa dos 50, 40 que nos procuram. Então, a gente percebe que, talvez para alguns subgrupos, até uma terapia ocupacional seria muito válido para a pessoa reestruturar a sua rotina. Porque o cigarro, realmente, ele vira um parceiro do dia. É o que me acompanha no café, é o depois do almoço, eu fico sozinha em casa de noite, e aí o cigarro acaba virando a minha companhia. Então, o grupo entra para trabalhar essas estratégias, né, a psicóloga, e a gente usa muito atividade física. Por quê? Porque age no mesmo núcleo de recompensa. O exercício libera endorfina. Então, ali a gente consegue, quando a gente consegue fazer com que o indivíduo ache uma atividade física que seja prazerosa, que ele não sinta dor fazendo, que ele consiga ter uma regularidade a ponto de liberar endorfina, isso facilita muito a trabalhar esses momentos da solidão, do que eu vou fazer se eu vou parar de fumar, né? Porque acaba sendo automático, né? Exato. A pessoa, assim, às vezes nem dá conta. E quando a gente vai questionar alguma coisa, a pessoa, o fumante, geralmente fica com raiva e daí começa a até excluir as pessoas que começam a falar mal do cigarro, né? Até porque eu sou a chata do cigarro, a então... família também não pode agir. Eu entendo que a preocupação ela é gigantesca, mas assim, tirando o cigarro do idoso, escondendo o cigarro do idoso, isso não funciona também. A palavra é acolhimento. O fumante precisa ser acolhido. Então, o médico que diz assim, pare de fumar, quase que vire-se, né? Ele não está auxiliando o paciente. Está assistindo. Então, a gente tem que acolher porque a pessoa está sofrendo. A carteira de cigarro que ela abre todos os dias tem as doenças ali. Ela sabe que dá doença. A gente cigarro, falar né? da doença não motiva mais as pessoas. A gente tem que falar de saúde. Né? Então, o que a gente costuma dizer é que a pessoa tem que ser acolhida e tem que ser compreendida na sua necessidade, na sua relação com o fumo. Então, o grupo traz muito esse acolhimento e a gente criar estratégias que funcionam melhor para a Maria, para o João, para o José. Cada um tem uma história de vida e um motivo da relação. Muitas vezes a pessoa vai ter que fazer um tratamento psiquiátrico porque tem uma doença que não está tratada. Eu estou tratando com cigarro a minha depressão. Né? E assim por diante. Então, a gente precisa mapear. E uma dica que eu deixo para quem quiser pensar em parar de fumar, em começar, por onde é que eu começo, Juliana? O que eu poderia fazer? Primeiro, assim, pensa antes de acender o teu próximo cigarro. Porque quem fuma há muito tempo, fuma no piloto automático. Então, essa é a primeira estratégia que a gente orienta o paciente no grupo.
a gente acompanha semanalmente, né, com essa equipe multidisciplinar, com os focos aí de cada profissional em cada semana, mas a gente cria pequenas tarefas de uma semana para outra para a pessoa se identificar e se reconhecer. E a primeira delas é isso. Você vai daqui para frente, como é que eu faço para reduzir, né? Como é que eu começo? Eu diminuo 1, diminuo 10, né? Por onde é que eu começo? Pensa antes de acender o cigarro, porque a maioria dos fumantes reduz 50%. Né? Antes de finalizar, Juliana, serviço, então. O grupo, ele funciona semanalmente. Como é que faz para acessar esse grupo? Então, para acessar esse grupo, fazendo um contato com o nosso hospital 3217-2000. Pode né? repetir o telefone? 3217-8000, tá? Que a gente faz o contato direto no serviço social, que faz a inscrição, e aí a gente, quando tem um número mínimo de pessoas, a gente inicia o grupo, a gente vai iniciar agora nesse próximo semestre, nesse primeiro semestre, né, no próximo trimestre, e aí a gente começa a dar todas as orientações, faz um questionário base, e a gente está organizando para a gente fazer a forma mista. A gente já fez no ano passado que presencial e virtual junto, porque hoje o que às vezes dificulta as pessoas é o deslocamento, né? Então a gente faz, são nas sextas-feiras, uma manhã por semana, 4 semanas. E depois a gente faz um grupo de manutenção. Tem limite de idade? Não tem limite de idade nem para... A gente só não atende criança, né? Porque, obviamente, não é muito perfil e a gente não vê muito essa necessidade em tratar a criança dessa forma, né? Até porque a gente vê cada vez menos criança fumando assim, ainda a ponto bem, de né? se tratar, né? Mas não tem limite de idade. Então, sempre é tempo, nunca é tarde. Nunca é tarde para pensar, já estou velha, não vale mais a pena, já fumo há tanto tempo, não vou conseguir. Sim, a gente tem muitos pacientes, 60, 80, e não esperar ficar doente para pensar em parar, né? O que mais motiva hoje é a saúde. Terra, eu acho que agora tu tens um grupo para indicar para os teus pacientes também. Excelente. Assim, antes do encerramento, como eu já estou acostumando a ultrapassar o tempo que tu já ultrapassamos o tempo. Mas para ti a gente sempre abre uma exceção. Eu só queria... Não deu tempo e não vai dar, porque assim, que é do fumante passivo, que era uma coisa importante para abordar para a audiência, mas eu digo assim, ó, a geriatria hoje não trata só de 60 a mais. A geriatria é uma especialidade que visa prolongar a vida com saúde. De tal maneira que quanto mais precoce forem os cuidados de ordem preventiva, melhores. Como tu disseste que tu nunca visse uma pessoa acima de 60 iniciar, que geralmente inicia na adolescência, fica o recado para quem tem 60 a mais, para os seus filhos e para os seus netos. Então, assim, tem que haver um esforço da família para que não pegue, como tu disseste, o primeiro cigarro. Quer dizer, a grande prevenção é não acender o primeiro cigarro, mas isso vai começar lá quando a pessoa começa a se viciar. Então, o meu recado seria esse. Tem um lugar, sim, a gente já sabe, eu encaminho. Agora, fica o recado para os 60 a mais, que está sofrendo, e ele sabe o quanto ele está sofrendo para parar de fumar, com todos esses recursos que hoje a medicina oferece, que ele oriente os seus filhos e os seus netos. Porque aqui ele ficar de cara pode com cigarro, né? Por favor. Obrigado, Terra. Obrigado, Samantha. Obrigada, Juliana. Doutora Juliana Fernandes, pneumologista, coordena esse grupo tão importante aí de apoio contra o tabagismo no Hospital Ernesto Dornelles. O telefone, então, para você poder ter mais informações é o 51-3217-8000. E as redes sociais aí da doutora Juliana é no Instagram, @JulianaCFernandes, para você poder segui-la e também acompanhá-la nesse trabalho importante. Parabéns por esse trabalho aí. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou. A gente vai estar aqui semana que vem com outro assunto. Não esqueça, nos siga nas redes sociais pelo @decarapode, porque lembrando, aqui ficar de cara... Pode. Tchau.